Com a solenidade de Pentecostes, encerramos o tempo da Páscoa. 50 dias celebrando o Senhor ressuscitado no meio de nós. Este que é o mistério central da nossa fé, a ponto de São Paulo dizer: se Ele não ressuscitou, vã é nossa fé. Não há sentido algum naquilo que nós aqui fazemos. Vir até aqui não teria nenhum sentido se Ele não tivesse ressuscitado. A celebração do Espírito Santo, Pentecostes, é a coroação do tempo pascal. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, celebramos o nascimento da igreja, quando finalmente os apóstolos recebem o Espírito Santo e com coragem testemunham sua fé ao mundo. E todos em Jerusalém naquele dia, naquela manhã, se maravilhavam por ouvir a boa nova na sua própria língua. Como é bom ouvirmos a língua portuguesa, não é mesmo? Como é bom ouvirmos a missa em português e termos uma paróquia na qual nós podemos ouvir nossa língua materna. Que bom que o Senhor nos dá esse dom. Mas muito maior é o dom daqueles que sabem falar a língua do amor. E aí não importa se falamos inglês, espanhol, português, importa é que desejamos nos comunicar uns aos outros, uns com os outros. Em Jesus Cristo, Deus disse a sua palavra definitiva a nós. Ele veio até nós, Ele comunicou-se a nós. E a linguagem do amor vence todas as divisões. Ele morre por nós na cruz, entrega a sua vida. Ele ressuscita a nossa natureza e a eleva ao Pai. Há pouco mais de 10 dias, nós celebramos a ascensão do Senhor, nossa humanidade na glória, o corpo de Cristo nos céus, a nossa natureza, um corpo como o nosso na glória de Deus. E ao celebrarmos Pentecostes e a vinda do Espírito Santo, nós nos lembramos das nossas tradições, vemos nossas moças vestidas de Rainha Isabel, nos lembrando a Santa Rainha Isabel, que reconheceu que o poder de Deus, todo o poder que nós temos foi dado por Deus, e ele deve ser dado aos pequenos, aos pobres. O verdadeiro poder, o poder do amor, aquele que abre as mãos, que dá pão a quem tem fome, que liberta os prisioneiros, que perdoa os pecados. Esse é o verdadeiro poder, esse é Pentecostes, é a festa que nós celebramos. Festa que nos lembra que o Espírito vem até nós porque dele necessitamos. Jesus pede ao Pai no capítulo 17 do Evangelho de São João, no último domingo, 7º domingo da Páscoa, que nós sejamos um só corpo, que sejamos um. Hoje São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, os coríntios eram muito divididos. Haviam escravos, livres, pobres, ricos. Haviam pessoas desse e daquele lugar, mas São Paulo diz: não, nós somos um, não há mais divisões. O que o Espírito vem convencer nossos corações é de que nós somos um. E nós pecamos contra o Espírito Santo sempre que nos dividimos, sempre que nós nos colocamos contra os outros, sempre que não perdoamos, sempre que não amamos, sempre que somos intransigentes, que queremos que nossa vontade prevaleça, sempre que o corpo de Cristo está dividido, nós pecamos contra o Espírito, porque Ele vem até nós para que sejamos um só corpo, para que sejamos um só corpo. A igreja, o corpo de Cristo, aqui está. Ela verdadeiramente aqui está quando nos abrimos ao amor e à unidade. Pentecostes é a festa da unidade, sim. Não há outro caminho para o céu a não ser amando nossos irmãos e irmãs. Se eu ainda guardo antigas mágoas, ressentimentos, se a minha prática provoca divisões, se eu divido a minha família, se eu divido a minha igreja, eu talvez não esteja caminhando para os céus. Na Eucaristia, mais uma vez eu repito, o Padre pede: envia, Senhor, o vosso Espírito para que este pão se transforme no corpo de Cristo.
Logo depois ele diz: e nós, consumindo o corpo de Cristo, recebendo o corpo de Cristo, pela ação do Espírito Santo, também nos tornemos um só corpo. Não há outro motivo. O Espírito vem para que sejamos um só corpo, para que nos amemos mais, para que nos perdoemos mais, para que mostremos a um mundo tão dividido, tão cheio de ódio, de guerras, para esse mundo tão cheio de armas, que nós viemos para construir a unidade, o corpo de Cristo. Que Ele continue a agir em nós e que nós continuemos a nos abrir. Próxima semana haverão menos restrições na igreja, nós estaremos mais unidos ainda, mas que essa união externa se torne uma união interna entre nós. Que esta devoção continue, que pela intercessão de Santa Isabel de Portugal, nós continuemos a reconhecer que o Divino Espírito Santo é o Senhor da história, que Cristo é o Senhor da história, que Ele é o único soberano, que o Espírito encha nossos corações e faça de nós um só coração. Assim seja. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé.